para falar disso, alertar mais uma vez, vamos receber aqui hoje a médica dermatologista Caroline Pacheco. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, pastora. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, a gente sabe, né? Tão falado há tanto tempo e já há tantos anos, a gente já tem conhecimento, já é bem exposto para todo mundo que sol em excesso, sol ali nos horários que não são adequados, isso acaba sendo até repetitivo, porque se fala muito. Mas, infelizmente, o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas parecem que não absorvem ainda, elas não conseguem entender e compreender, porque é um mal que ele vai silenciosamente e as pessoas, como não veem assim tão rápido, elas acabam acreditando, isso não vai me fazer mal. Sim, exatamente. Muitas vezes, até não tão silenciosamente, né? Quando a gente toma aqueles torrões na praia. Nem me fala. Doloridamente. Exatamente. Mas o que eu acredito que falta um pouco nas orientações é tentar trazer isso mais para a prática do nosso dia a dia, né? Todo mundo sabe que precisa reaplicar o protetor, que não pode ficar exposto ao sol por longos períodos de tempo, evitar o horário das 10 às 16, mas como fazer isso, né? Qual que é a forma mais fácil? Como que a gente pode ajudar os pacientes, a população de modo geral nesse sentido? Exato. E a gente sabe que tem o Dezembro Laranja, não é? Uma campanha da dermatologia de todos vocês falando, olha, coloque esse ano, né? Coloque mais fator de proteção no seu verão. O que seria esse fator de proteção? Para que as pessoas possam entender, de fato, qualquer filtro solar que eu usar, ele está adequado, ele vai servir para proteger, ele vai trazer a proteção necessária, eu vou estar seguro. O que seria isso? O fator de proteção que a gente orienta é o FPS, né? Se a gente pegar um rótulo de um protetor solar de farmácia que a gente compra no mercado, a gente vai ver o FPS e ele deve ser acima de 30 sempre. É ideal que ele tenha o fator de resistência à água também, que ele seja resistente à água, então quando a gente se expõe à água, vai à piscina, ao mar, a gente ainda continua com um pouco de fator de proteção. E além disso, todos os protetores solares daqui do Brasil têm o fator de proteção contra a UVA também. Então a gente tem a proteção contra os raios ultravioleta B e A, para que a gente consiga proteger nossa pele. Mas isso realmente não é suficiente. O Dr. Roger levantou um ponto que é bastante importante. O protetor solar sozinho, ele não é suficiente para que a gente não tenha queimaduras, para que a gente não tenha um risco aumentado ou de câncer de pele, ou para quem é mais vaidoso, do envelhecimento mais precoce da pele, né? Então é importante a gente evitar a exposição solar entre as 10 e as 16, se possível usar roupas ultravioleta, mas na praia às vezes fica um pouco difícil, então usar um guarda-sol que seja eficaz nessa proteção. Lembrar que mesmo nos dias nublados, que é aquela pegadinha, né? A pessoa... Exatamente. Não queima hoje. Aí que vem aquela queimadura. Meu Deus, e aquela que dói. Exatamente. Então, nessas situações, lembrar sempre de aplicar o protetor solar. No verão, a gente tem que intensificar o que a gente já deve fazer ao longo do ano inteiro, né? Não superestimar o protetor solar, porque ele sozinho não vai nos proteger completamente, mas também fazer esses cuidados diariamente. Exato. E a gente sabe que tem sinais que a gente precisa ficar atento, porque o câncer, assim como qualquer câncer de pele ou qualquer outro tipo de câncer em qualquer lugar que seja, a maior parte das vezes vem de uma forma que você não percebe de início, mas que dá os sinais que você tem que ficar alerta. Exatamente. No caso do câncer de pele, o que nós temos que nos atentar para saber, olha, nessa situação, esse caso eu preciso procurar ajuda médica? A gente tem alguns tipos de câncer de pele, os mais comuns são os não melanomas, como foi falado anteriormente, né? Eles compõem 30% das neoplasias malignas diagnosticadas no país. Esses são mais parecidos com feridas que não cicatrizam, pequenas escoriações que ficam sangrando espontaneamente, às vezes com um pouco de dor. Tem gente que confunde como se fosse uma pequena espinha que não melhora depois de meses. Nessas situações é importante que seja procurado o dermatologista. Em relação ao melanoma, que é menos frequente, mas é mais grave, com risco de metástase, né, de se espalhar pelo corpo e até de ter um grau mais importante em relação à mortalidade, tem uma dica importante em relação ao ABCDE.
para facilitar um pouco na lembrança. Então, se tiver diversas cores, um diâmetro aumentado mais do que 6 milímetros, a evolução que o paciente vai ter nesse período de tempo, a assimetria, isso tudo geralmente relacionado a, por exemplo, uma pinta ou nova ou que está modificando de características, é importante procurar um dermatologista também. Outro ponto bastante importante é que pacientes que têm alguém na família que já teve diagnóstico de câncer de pele precisam ficar um pouco mais atentos. Além disso, os pacientes que levaram essas queimaduras durante a infância ou que têm algum trabalho que fica bastante exposto ao sol de forma acumulativa, isso acaba aumentando o risco de câncer de pele. A gente sabe. E tem muitas pessoas que elas acabam também falando, a gente tem bastante aqui dos nossos telespectadores que falam, olha, umas pintinhas que nasceram aqui, eu tenho algumas que estão nascendo aqui, a gente sabe que tem algumas pintas que vêm também ali com o passar da idade. Então, tem muitas pessoas que, olha, estão nascendo pintas novas. Todas essas pintas, é sempre bom passar no dermatologista, ele fala, olha, fica tranquilo, tá tudo certo, ou não, as pintas só com essas formas que você falou aí, simetria, cor diferente, que eu preciso me preocupar e procurar ajuda médica. Esses sinais do ABCDE acabam sendo um pouquinho mais, não tardios, mas a gente consegue, como dermatologista, fazer um diagnóstico mais precoce. Antes até desses sinais em si. Porque nós usamos um aparelho que se chama dermatoscópio e ele aumenta a lesão de uma forma que a gente consegue ver algumas estruturas que nos dão sinais de que é necessário fazer uma biópsia. Os médicos, geralmente clínicos, por exemplo, da unidade de saúde, eles também têm um treinamento adequado ao longo da nossa formação para que faça a identificação do tipo de lesão que é mais suspeita de malignidade ou não. Mas ao longo da minha formação dentro da residência, já peguei alguns casos que ou se imaginava que era uma lesão benigna e quando chega pra gente é uma lesão que é maligna e a gente precisa fazer a retirada, ou uma lesão que às vezes assusta e é benigna. Então, o dermatologista tem esse olhar um pouco mais crítico nesse sentido para tranquilizar o paciente. Então, sempre que aparecer alguma coisa diferente, é importante que você procure ajuda para tranquilizar e descartar qualquer coisa mais séria. Com certeza. Doutora Caroline, muito obrigada pela tua presença aqui, muito esclarecedora, e tenho certeza que a gente pode ajudar as pessoas em casa a ter um verão mais seguro. Espero que sim. Fico Deus feliz. Abençoe sua carreira e seu trabalho em nome de Jesus. E você tem que ficar atento aí a todos os cuidados, porque o verão está. Sol tão lindo, praia, tempo aí de a gente aproveitar um pouco, né? Depois de tanto tempo aí enclausurados em casa em razão da pandemia, mas com moderação. Sol com moderação, tudo aí com moderação, com equilíbrio, vai trazer sempre uma boa saúde para você e também sempre cuidado com os filhos e a família, tá bem?